Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmãos? Tem pelo menos aí uns 50 pentecostais nessa noite. Eita glória, tem não? Alguém cheio do fogo de Deus aí, irmão? Aleluia, vai acender em nome de Jesus. Quero convidar vocês a abrirem as Bíblias em João, capítulo 3, versículo 3. João, capítulo 3, versículo 3. Hoje nós vamos falar de uma realidade forte que Deus tem falado ao meu coração. Eu espero ser profeta na sua vida. Glória a Deus. Eu espero ser aquele que vai servir você nessa noite com a palavra de Deus. João capítulo 3, versículo 3, diz assim a palavra: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vamos ler todo mundo junto? Em verdade. Olha para quem está do seu lado e diz assim: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmãos, Deus te chamou para que você tenha um novo nascimento. Deus te chamou para a vida. Deus te chamou para uma vida plena. Deus chamou você para viver os céus na terra. E viver os céus na terra é viver a vida de Deus. Quantos aqui querem a cada dia mais viver, experimentar a vida de Deus? Dá um glória a Deus aí, Lagoinha. Aleluia. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre uma realidade que Deus tem colocado no meu coração. Um movimento que tem acontecido nesses últimos tempos. E eu quero falar sobre Vida Reborn. Tem aí o nosso card. Vida Reborn, irmãos. Alguém já viu um bonequinho desse por aí? Tem uns que são bonitinhos, né? Esse aqui é bonitinho, não é? É lindo? Não é bonito não? Aquele ali do canto ali, gente, é bonitinho. Misericórdia. Aqueles ali de cima ali. Imagine, irmão, você levantar para tomar água à noite, você se deparar com um bonequinho dele, daquele ali no meio da casa. A pessoa corre desesperada, irmão. Deixa de ser crente ali por uns segundos, né? Deixa de acreditar no livramento. O que eu quero falar com vocês é sobre isso. É sobre uma vida que Deus preparou para nós. Eu não quero falar de algo artificial. Eu não quero falar de algo plástico. Eu quero falar de algo que vem de Deus. Eu quero falar de uma vida que vem de Deus. Infelizmente, hoje, muitos têm vivido essa vida plástica. Essa vida que não é real. Essa vida que para Deus, ela não é vida. Parecem até vivos, mas não tem vida nenhuma neles. São apenas uma aparência, são apenas algo que não se move. Eles estão vazios por dentro. Ali é só o exterior, mas por dentro está vazio. Mas Deus nos chama como igreja no tempo de hoje, 2025, para vivermos uma vida verdadeiramente real. E essa vida que Deus, Ele tem real para nós, é uma vida renascida. É uma nova vida. Você foi chamado para ser renascido. Você foi chamada para ser renascida. E é interessante que a palavra reborn, ela significa renascido. Mas nós precisamos renascer para a vida. Porque infelizmente, irmãos, a vida reborn, da forma pejorativa que eu estou falando, é quando a vida perde o espírito. E quando a vida ela perde o espírito, ela não é vida. Você foi chamado para ser casa do Espírito de Deus. Só há vida em nós, só há vida em um homem e uma mulher, quando o Espírito de Deus, ele habita nessa pessoa. Adão, ele tinha o Espírito de Deus, mas o pecado fez separação entre Deus e ele. O relacionamento dele foi distante, foi longe depois que ele pecou.
Mas Jesus, o que Ele fez na cruz do Calvário foi para que o Espírito que havia sido retirado do homem, ele pudesse voltar para dar vida. E não é qualquer vida, não é uma vida superficial, não, é uma vida plena, é uma vida em abundância. Jesus falou que Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmãos? Ou seja, o reino de Deus é vida real. É vida real, irmãos. É verdade aquilo que nós temos que viver. Você é feito de carne e osso, certo? Mas há um espírito dentro de você. Pega na sua pele aí, vê se ela está quentinha, vê se ela está gelada, vê se teu coração está pulsando. Você está sentindo alguma coisa aí? Olha para quem está do seu lado, vê se ele está vivo aí, irmãos. Se ele fizer alguma coisa, reagir, dá um glória a Deus, dá um aleluia. É porque ele chegou aqui e a vida está movimentando ele. Se não tiver, chacoalha, irmãos, até dar um aleluia, um glória a Deus, até voltar a respirar aí, amém? Porque Deus nos chamou para termos vida. E para termos vida de Deus, em primeiro lugar, nós precisamos sair do lugar da aparência. Esse boneco reborn, ele é somente uma aparência. Ele parece ser uma pessoa, mas ele não é uma pessoa. Ele parece que é de verdade, mas ele não é de verdade. Ele parece que é vivo, mas ele não está vivo. Assim muitas das vezes é na nossa vida. Tem muita coisa que parece que é de verdade, mas na verdade é uma mentira. Parece ser de verdade, parece ser um crente de verdade, mas está sendo um crente de mentira. Parece que é feliz, mas não tem felicidade nenhuma. É uma pessoa triste, só parece, mas não é. Parece que tem um bom casamento, parece que o casamento é uma bênção, mas quando entra para dentro de casa os dois, sabe que não é um bom casamento, sabe que não tem alegria nesse casamento. Ou seja, parece, mas não é. Parece que é crente, parece que ora, irmãos, mas não ora. Parece que lê a Bíblia, mas não lê a Bíblia. Parece que faz um jejum, mas não faz um jejum. Ei, Deus quer vida de verdade. Deus quer crente de verdade, irmãos. Não é tempo de nos enganarmos. Não é tempo de queremos ser aquilo que nós não somos. Só viveremos a plenitude de Deus quando nós olharmos para dentro de nós e falar: hoje eu estou sendo realmente um crente reborn. Porque eu pareço ser crente, mas eu não tenho atitude de crente. Eu ouço todo dia que eu preciso ler a Bíblia, mas eu não leio a Bíblia. Eu só ouço a palavra no domingo quando meu pastor prega. Eu só dobro o meu joelho quando eu chego na igreja. Eu não dobro o meu joelho em casa. Eu não faço um jejum, a não ser quando eu esqueço ou não posso comer. Um jejum físico, que não tem nada a ver com um jejum espiritual. Parece, mas não é. Precisamos sair do lugar da aparência. Salmo 115, versículo 1 ao 8 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dada a glória, pelo teu amor leal e pela tua fidelidade. Porque perguntam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles são pratas e ouro, obras de mãos humanas. Esse boneco reborn é obra de mãos humanas. Ele tem uma aparência, ele parece ser uma pessoa, mas por dentro está vazio. E tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem ouvir, tem nariz, mas não podem sentir cheiro, tem mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, som algum emitem com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Diga misericórdia. Quantos hoje no mundo têm vivido uma vida assim? Tem olho, mas não enxerga nada. Tem ouvido, mas não ouve nada. Tem mãos, mas não prospera, não pega nada. Tem pés, mas não vai para lugar nenhum.
não sente nada. Não é sobre estarmos num lugar, é sobre sentirmos o que está no lugar. E isso só acontece quando nós saímos do lugar da aparência e entramos na vida real. Querido, a vida real, ela é dura. Quando a mentira cai por terra é duro mesmo, mas é isso que Deus quer, porque Ele conhece o teu coração, Ele conhece aquilo que o pastor não conhece, aquilo que teu marido, a tua esposa não conhecem, o que os filhos não conhecem, Ele conhece, Ele sonda e conhece você por dentro. Havia um rei em Israel chamado Saul. Saul foi escolhido pelos homens para ser rei de Israel. Pediram rei, Deus concedeu, e Saul, ele governou por tempo sobre Israel, mas a Bíblia diz que ele perdeu o Espírito de Deus. E quando ele perde o Espírito de Deus, ele começa a viver uma vida de aparência, ou seja, ele continuava sendo rei de Israel, mas aquilo que ele estava fazendo não tinha mais propósito nenhum. Deus não estava mais com ele. Aí Deus vai e levanta Davi, um homem segundo o coração de Deus, que não tinha aparência nenhuma. Ele não tinha aparência, o exterior dele, ninguém dava nada por aquele menino atrás das ovelhas malhadas do seu pai, mas ele tinha o Espírito de Deus dentro dele. Quando o Espírito de Deus saiu de Saul, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele veio e revestiu Davi. Não é sobre aquilo que está por fora, é sobre aquilo que está por dentro. Não é sobre parecer ser algo, é ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Em Mateus 23, 28 diz: assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus falou isso, irmãos, para doutores da lei, para fariseus que conheciam a palavra. Ele falou isso, não foi para pessoas leigas, não, ele falou isso para pessoas que conheciam a palavra de Deus, que o exterior deles parecia ser justo, mas por dentro eles eram atores, artistas, viviam algo que não era de verdade. 2 Timóteo 3,5 diz: tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela, destes afasta-te. Paulo falou para Timóteo: tem muita gente que tem aparência, mas não faz. Tem aparência, mas não é. Afaste-se disso. Não seja contaminado com isso. Deus chamou você, irmãos, para fluir. Deus chamou você para ter vida. O bebê, o reborn, ele é bonitinho, mas ele é morto. Assim o cristão, irmãos, que vive de aparência religiosa, ele participa das atividades da igreja, ele canta, ele prega, mas não tem vida interior com Deus. E de nada isso vale, irmãos. Não chegaremos em lugar nenhum se continuarmos nesse modo automático e não olharmos para dentro de nós e encontrarmos o vazio, encontrarmos que precisamos ter vida em nós, precisamos ter vida na nossa vida. Deus, Ele não quer sua performance, irmão, Ele quer a transformação real. Ele quer que nós saiamos da posição de boneco espiritual e que a gente aceite a vida verdadeira em Cristo Jesus. Eu declaro uma palavra sobre a sua vida: você é mais importante para Deus. Não, olha para quem está do seu lado e diga: você é mais importante para Deus do que aquilo que você faz por Ele. Você é muito mais importante para Deus por aquilo que você faz ou acha que faz, irmão. Deus, Ele quer o teu coração. Deus, Ele quer que você seja cheio. Deus, Ele quer que você assuma a responsabilidade de ser um cristão cheio de vida, que você saia do berçário espiritual, porque Ele não te chamou para continuar sendo um bebê que sempre vai ser um bebê. Não, irmãos, Deus, Ele quer que você sinta o que Ele tem para você. Deus, Ele quer ativar os teus sentidos. Então a realidade, a vida real, ela tem sentido, amém? Tem sentidos. Você está sentindo frio aí ou está sentindo calor? Você está ouvindo o pregador? Você está sentindo o cheiro do ambiente?
Você, irmãos, está com seu corpo ligado fisicamente a esse lugar, os seus sentidos, eles estão ativados, é o que te faz ter vida. Você está vivo porque você tem sentidos, mas não é sobre somente os sentidos naturais, é sobre sentidos espirituais. Deus, Ele quer que você perceba aquilo que está no Espírito, porque se a vida verdadeira é a vida de Deus, eu preciso sentir aquilo que vem de Deus, eu preciso enxergar o que Deus quer me mostrar, eu preciso ouvir não a voz dos homens, mas a voz de Deus. Eu preciso, irmãos, viver essa vida pulsante no Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 18 e 19 diz: eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento dos seus corações, havendo perdido toda a sensibilidade. Perdendo a sensibilidade, vivendo uma vida plástica, um bonequinho duro desse, plástico, parece que é de verdade, mas é duro. O que Paulo falou aos Efésios é isso: quando o coração está duro, quando você é resistente, quando você é aquele que está bloqueando o agir de Deus, é isso que acontece. Você perde a sensibilidade, você não sente, você não ouve, você não enxerga, para você nada está acontecendo, mas precisa acontecer, irmão. Deus chamou você para que aconteça. Você não está aqui em vão. Você não foi escolhido por Deus à toa. Deus, Ele quer ativar os teus sentidos. Em Hebreus 5,14 diz: mas o alimento sólido é para adultos, os quais pelo exercício constante têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto bem quanto mal. Alimento sólido, irmão, sair do berçário espiritual, sair do leite e começar a comer algo mais sólido. Deus te chamou para crescer, e quando você estiver crescendo, comendo aquilo que é mais sólido, a Bíblia diz que os teus sentidos, eles estão sendo exercitados. Você vai perceber mais, você vai enxergar mais, você vai ouvir mais, você vai fazer mais, porque você está se exercitando, você está comendo um alimento sólido, irmãos, você está crescendo. E Deus te chamou para crescer. Só que crescer dói, irmão. Meu filho, ele reclama direto, é o que mais reclama das crianças. Nós temos 5 filhos, um neto. Mateus é o que mais reclama de dor nas pernas, porque crescer dói. E tem gente que não quer sentir dor, tem gente que quer ser um bebê reborn, não faz nada, não chora, não sente dor, só está ali, irmãos, só está ocupando espaço na terra, mas não sente nada. Deus não chamou a gente para isso, não. Se é para chorar, meu irmão, chora. Se está doendo, fala, está doendo. Ei, mas Deus está contigo. A dor, ela não é para sempre, a dor passa. Deus tem alegria para a tua vida, Deus tem coisas boas para você. São tempos e tempos que nós precisamos viver, porque essa é a vida real. Bebê reborn, ele não sente, ele não reage. Deus te chamou para sentir, precisa reagir. Quem vive longe de Deus tem os sentidos espirituais desativados. Quem está longe de Deus perde esses sentidos. Quem está distante do Senhor não consegue sentir mais. Talvez hoje essa seja a resposta para a pergunta de muitos: o porquê, Senhor, que eu não sinto mais? O porquê que eu não tenho mais aquele primeiro amor? O porquê que eu não tenho vontade mais de servir na igreja? Eu sei, irmãos, que motivos nós temos muitos. Talvez já aconteceu uma decepção com você, ministerial, ou na família, algo que te fala, algo. Irmãos, cada um aqui tem muitos motivos, mas eu quero falar algo para você. Se eu não estou sentindo, é porque eu estou distante, e o Pai nos chama para estarmos perto dele. Se você se aproximar, os sentidos, eles vão voltar. Quem perde o sentido não discerne mais aquilo que é certo, aquilo que é errado. Ele não ouve a voz de Deus, ele não percebe, irmãos. Nós precisamos desses sentidos. Nós precisamos de olhos para ver. Nós precisamos de ouvidos para ouvir. Nós precisamos de um coração que vai sentir, não vai apenas bombar sangue dentro do nosso corpo, mas vai sentir o calor de Deus quando a palavra dele chegar até nós.
Quando a palavra for ministrada, quando você começar a falar de Jesus, ouvir Jesus, irmãos, vai acontecer como os discípulos no caminho de Emaús, o coração ardia. Se não está ardendo, irmãos, é porque eu estou longe. Se você se aproximar desse fogo, você vai sentir ele queimando, você vai sentir ele te aquecendo. Mas nós precisamos ser realistas, nós precisamos entender que se eu viver uma vida de mentira, se eu ficar me enganando, se eu achar que está tudo certo, se eu achar que eu sou religioso bastante, se eu achar que está tudo certo na minha vida, as coisas elas não vão acontecer. Por quê, irmãos? Porque Deus chamou você para que os seus sentidos venham produzir frutos, para que você venha fazer mais, para que você venha produzir mais. Ele não te chamou para ser um boneco de vitrine, um boneco bonitinho, crentinho, lindinho. Não, Ele não te chamou para ser apenas isso, o exterior. É claro que o exterior, irmãos, nós vamos refletir a glória de Deus, nós vamos ter a nossa realidade terrena mudada. Mas Ele não chamou você para ser um mostruário, não. Ele chamou você para que você produza, para que você saia, para que você vá. Não são as pessoas que vão vir até você. Numa loja não é assim, um bonequinho de vitrine, todo mundo vai até Ele, todo mundo contempla Ele, todo mundo olha e elogia. Não, Deus chamou você, não foi para ficar parado ali. Deus chamou você, foi para sair do lugar da onde você está, e você ir até as pessoas, e você fazer o ídolo do Senhor, e você viver a vida de Deus, e você ser renascido em Deus. É isso, irmãos. Mateus 21:18 diz: de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Ao observar uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais dê frutos. E imediatamente a árvore secou. Ele olhou para a figueira, ele estava com fome. A figueira tem um propósito de frutos, de ter figo, mas não tinha. Então ela secou, irmãos, porque ela não tinha utilidade. Nós precisamos ser úteis. E o que nos dá utilidade é a vida. Você não é um objeto para Deus, não. Você é um discípulo, você é um filho. Você não é um objeto, você tem que fazer isso pela vida que você carrega. E a vida que Cristo carregou foi essa, uma vida manifestada pelos frutos que Ele produziu. Irmãos, o ministério de Cristo foi reconhecido não pelo que Ele falava, porque todo mundo conhecia ali no ambiente religioso a palavra de Deus, a Bíblia, o Antigo Testamento. Mas Cristo, Ele falou, diga lá para João, quando ele estava duvidando se Cristo seria realmente o Cristo: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, as pessoas são salvas. Ou seja, foi pelos frutos que Cristo, Ele autenticou o seu ministério. E é pelos frutos que você autentica o seu. É pelos frutos que você diz ao mundo que você não é uma aparência, mas você é uma realidade. Você tem vida de Deus em você. Você está vivendo aquilo que o Senhor chamou para que você viva. Mateus 7:20 diz: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nós somos conhecidos como cristãos pelos frutos que nós produzimos. É pelos frutos, irmãos. E eu tenho uma boa notícia para você. João 15:2: todo ramo que estando em mim não der frutos, Ele corta, mas aquele que produzir frutos, Ele limpa, para que possa produzir ainda mais frutos. Se você começar a produzir, se você começar a fazer, se você começar a viver essa vida, Deus, Ele vai acrescentar todos os dias sobre você 30, 70, 100 vezes, 1000 vezes mais. Deus, Ele vai encher você. Porque aquele que produz, Ele limpa para que produza mais, para que dê mais frutos. É vida, uma árvore, ela é vida, irmãos. Tem gente que quer ser pai de bebê reborn, de boneco, irmão. Melhor ser pai de pet ou pai de samambaia, que tem vida. Deus, Ele te chamou para ter vida, irmãos.
Deus não te chamou para viver uma vida artificial. Deus te chamou para viver uma vida onde você vai ficar parado, não. Deus, Ele quer mover você. Tem alguém comigo aqui, Lagoinha? Deus, Ele quer movimentar você. Deus, Ele quer chacoalhar você, para que os frutos comecem a cair, e para que pessoas comecem a se alimentar desses frutos. Aí por isso, irmãos, que Deus faz muita coisa na nossa vida que a gente não entende, porque nós estamos ali com muitos frutos, só que não enxergamos que o fruto não é para nós, o fruto é para quem vai acessar ele, para quem vai vir comer o fruto. Nós precisamos ser aquele que vai fornecer o fruto, irmãos. E às vezes a gente tem o fruto, mas nós não entregamos o fruto, nós não ofertamos o fruto, nós não repartimos o fruto. Aí o que Deus faz? Aí Ele começa a chacoalhar a tua árvore, ó. Aí vem a provação, aí vem a enfermidade, aí vem o problema, aí vem um tanto de coisa. Você fala, meu Deus, eu estou no caminho, eu faço tudo certo, e por que está acontecendo comigo? Irmãos, talvez não esteja acontecendo nada com você, mas também não está acontecendo nada com outras pessoas através de você. E talvez seja por isso que Deus está movendo você, está chacoalhando você, para que os frutos caiam, as pessoas começam a se alimentar, e Deus comece a usar você, para que produza mais, para que Ele te dê mais, e você possa fazer mais. Nós declaramos aqui na igreja que o nosso cálice venha a transbordar, irmão. Tem cálice que está na tampa, mas ele não derrama, porque ele está parado, e aquilo que é parado morre. Morre. Lá no Oriente Médio, lá em Israel, irmãos, tem o Mar Morto, e ele é morto porque ele tem entrada, ele recebe de outros rios, e o Jordão desemboca nele, mas ele não tem nenhuma saída, ele só recebe. Ele é um dreno espiritual, vamos dizer assim. Tem crente que é assim, é um dreno, só quer receber, quer estar cheio de fruto, quer estar ali, ó. Ei, se esse fruto, irmãos, ele não for entregue, ele vai apodrecer, ele vai morrer nas tuas mãos. E Deus não chamou para que nada morra nas tuas mãos. Deus chamou para que tudo aquilo que Ele colocar nas tuas mãos tenha vida, vida plena, vida em abundância. O mar é morto porque não tem movimento, porque não tem saída. Comece, irmãos, a ser um rio de vida. Comece a ter uma vida de Deus renascida, onde você vai fluir para outros lugares. E quando você fluir, não haverá mais morte sobre a tua vida. Não haverá mais. Você vai ter crescimento, você vai mudar, você vai se desenvolver. Você não vai ser estático, não, você vai estar em movimento, porque aqueles que esperam algo dos céus, eles não ficam de braços cruzados, eles se movimentam, irmãos. Vai para cima, meu filho, vai para cima, minha filha, vai para cima, igreja do Senhor. Deus te chamou para ir para cima, Deus te chamou para fluir, Deus te chamou, irmãos, para ir em toda a sua maneira de viver, você produzir frutos. E nós não podemos aceitar, irmãos, estar na igreja talvez por longos anos. Quantos hoje, muitos hoje estão nas igrejas dessa forma, irmãos. Tem muito tempo, tem muitos anos, mas não tem frutos. Não tem mais arrependimento. Não tem mais necessidade de pedir perdão, de ter transformação. É 30 anos de crente, é o crente reborn. Está bebê ainda, é aquele pequenininho, aquele iniciante na fé, novo convertido, com 30 anos de evangelho, 40, irmãos, não é sobre idade, é sobre maturidade, é sobre vida de Deus. Deus quer te dar vida, para que em toda a sua vida você produza frutos de arrependimento, fruto do Espírito Santo, e o fruto do Espírito Santo é o que vai fazer transformação ser visível na nossa vida. Você vai mudar, você não vai ser a mesma aparência. Você não vai ser apenas aquele, você vai ter as marcas do chamado, irmãos. Glória a Deus. As cicatrizes do chamado. Talvez para o mundo isso não seja bonito, mas para Deus é. Antes de nós, os apóstolos também passaram por isso. Os discípulos passaram por isso. Quando olharem para as marcas que o ministério e que a vida com Deus fizeram sobre a tua vida, você vai ter história para contar. Você vai ter fruto para liberar. Você vai falar, olha, isso aconteceu comigo, mas Deus fez. Deus é Deus de milagre, e Ele pode fazer na tua vida. Se hoje é isso que está te ferindo, querido, Deus te chamou para que você tenha experiências com Ele, e essas experiências, elas vão fazer que outras pessoas também superem isso, conheçam Cristo por isso. O fruto é a evidência real.
É a evidência da vida real de quem está com Cristo, irmãos. Frutifica, olha para quem está do teu lado. Não, duas pessoas, fala frutifica, irmão. Você vai sair daqui dando fruto. Você vai sair daqui dando muito fruto. Fiquei sabendo que vai ter canjica após o culto, tá, irmão? Você vai sair daqui pagando uma canjica para mim, irmão. Eita glória! Você vai matar minha fome hoje, irmão, de canjica. Produzir frutos. Eu não tenho dinheiro, irmão. Deus vai dar o dinheiro. Deus vai dar. Deus vai prover. Nós precisamos ter fé, irmão. Se a gente não tem fé, a gente não é crente, não. A gente é um bebê reborn aí. Deus, Ele te chamou para ter vida, irmãos. E para terminar, renasça para a vida. Renasça para a vida. É interessante que o significado do reborn, como eu disse no começo, é renascido. Ou seja, eu quero falar sobre esse renascimento, porque esse renascimento é a vida com Deus. Não é o que o mundo trouxe esse nome, mas é o que Deus fala sobre esse nome. E o que Deus fala sobre esse nome é o que você tem que receber, é o que você tem que viver. Deus chamou você para renascer para a vida. Abrir os olhos, despertar, sentir mais uma vez. E isso, irmãos, não tem data, não tem hora, não tem dia marcado. O tempo de Deus é agora. Jesus falou: a hora é esta, em que os verdadeiros adoradores vão me adorar em espírito e em verdade. Talvez diante dessa mensagem você encontrou algo que está plástico na sua vida, algo que não se move, algo que está somente uma aparência. Ei, Deus chamou, deu vida hoje para você. Deus deu vida nisso que você falou com Ele. Eu quero convidar você a ficar sobre os pés, só para parecer que está acabando, tá, irmãos? Mas vai acabar, o cálice vai transbordar. Diga assim: Deus me chamou para ter vida. Diga: eu vou renascer para a vida. Diga: eu vou viver a vida. E não é a minha vida, é a vida de Deus. Diga, Lagoinha, a vida de Deus. Aleluia. O Espírito de Deus, Ele dá vida. Eu quero que você ore, irmão. Mas você não vai parecer que está orando. Você vai orar com fé. Porque não adianta orar e não acreditar. Se eu oro e não acredito, a minha fé é plástica. Mas se eu oro e acredito, a minha fé, ela é viva. Não é sobre eu estar, sobre eu falar que estou vivo, não, irmãos. É sobre eu viver o meu propósito. Vida sem propósito não é vida. E essa é a noite de você orar com fé. Jesus falou que aquilo que pedirmos no nome dEle, crendo, receberemos. Hoje é o momento de orar. Hoje é o momento de acreditar. Hoje é o momento de gerar vida no coração. Hoje é o momento de voltar a sentir. Talvez tem coisas que há muito tempo você não sente como sentia antes. Hoje é a noite para você voltar a sentir. Hoje é a noite para você voltar a viver. É um convite de Cristo. A vida dele, ela está disponível nesse lugar. 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É o novo que começa a partir de hoje. É o novo, é um renascimento. Esse bebê aqui, ele foi fabricado. Ele não nasceu, ele foi fabricado. Você não foi fabricado. Você não foi fabricada. Você foi gerado por Deus. Você foi gerada por Deus. Você foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Você foi gerado no coração de Deus. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, o Senhor já te conhecia. Ele já liberava a vida sobre você. E eu profetizo que é a vida que você vai viver. É a vida de Deus. Aleluia. Ora Lagoinha. Ora Lagoinha. Ressuscita. Vamos para a vida. Vamos para a vida em abundância. Aleluia. Glória a Deus. Oi gente, graça e paz. Aqui é o Pastor Elzo da Lagoinha Valparaíso. Eu quero te agradecer por você ter ficado até o fim desse vídeo.
Espero que essa mensagem tenha te edificado, que esse conteúdo tenha abençoado a sua vida e que você também possa fazer parte disso, abençoando a vida de outras pessoas. Nós temos o entendimento que a palavra de Deus ela precisa ir até os confins da terra. E muitas das vezes o transporte para que essa palavra vá até os confins da terra somos cada um de nós. Hoje, esse evangelho ele pode ser anunciado aí através das suas mãos nesse exato momento. Então que você também possa se inscrever no nosso canal do YouTube, se você se sente edificado por meio de tudo aquilo que nós temos feito aqui na Lagoinha Valparaíso. Não deixe de curtir, porque isso é muito importante para o desenvolvimento desse canal. Eu te abençoo e que você possa ter, a partir dessa mensagem, uma semana abençoada em nome de Jesus.